Uou, que episódio! Se nós tivermos 2 episódios iniciais que nos deram muitas respostas, mas que abriram muitas perguntas, esse terceiro episódio acelerou a história absurdamente. Departamentos novos, um caminho para o andar de testes e reintegração. Isso mesmo, reintegração. Vem ver tudo isso comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Meus amigos, Ruptura está mesmo no caminho de ser uma das melhores séries que já existiram. E que orgulho acompanhar essa jornada aqui com vocês em tempo real, analisando episódio por episódio e elaborando e discutindo teorias para desvendar os mistérios da série. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve já, deixa o seu like e ativa as notificações para não perder nada do que vem aí pela frente. Será loucura! E também já dá uma olhada no nosso perfil no Instagram, severance.ruptura, que é onde nós publicamos teorias e análises desde 2022. E vocês viram que nós acertamos quase tudo até agora? Nós temos posts super antigos com teorias que estão se mostrando verdade agora. Que show! E isso é sinal de que nós estamos começando a refinar bem o cérebro do Dan Erickson e do Ben Stiller aqui, não acham? Então vamos direto para o vídeo de análise completa do episódio 3 da segunda temporada de Ruptura. Primeiro de tudo, se você ainda não viu o terceiro episódio, para tudo e vai lá assistir. Depois você volta para cá. Esse vídeo tá repleto de spoilers e teorias, eu não quero que você estrague a tua surpresa só porque ficou ansiosinho para ver a nossa análise. Vai lá, esse vídeo vai te esperar. Já assistiu? Então vamos lá! O episódio tem o nome de Quem Está Vivo e ele começa com a Cobel sendo acordada dentro do seu carro no meio da estrada. Em seguida ela segue viagem em direção a um lugar chamado Salt Snack, que em português seria pescoço salgado, e que está a 383 quilômetros de distância. Ou seja, tendo em vista que ela dormiu e acordou, é sinal de que ela já viajou muito para chegar até lá. E ainda falta bastante. Após olhar o tubo de oxigênio que ela leva no banco do carona, no lado dela, quase como se fosse um passageiro dela, ela decide voltar. Com certeza essa cidade tem alguma relação com aquele tubo de oxigênio. Será que essa é a cidade natal da Cobel? Nós pesquisamos e não encontramos nenhum lugar chamado Salt Snack nos Estados Unidos. Se acharem algo assim, coloquem aqui nos comentários, por favor. E aqui em diante nós vamos dividir essa análise do episódio naquilo que aconteceu dentro da Lumon, daquilo que aconteceu fora da Lumon, ok? Então bora lá. O Mark chega na Lumon e cronometra a sua entrada para o plano que ele está bolando. E no departamento de MDR, como nós já havíamos previsto, os refinadores se preparam para irem procurar a Casey. E vemos que a estratégia é o Mark e a Halle voltarem até o departamento de cabritinhos, enquanto o Dylan vai até a sala de descanso, porque outros departamentos podem realmente utilizar aquela sala, enquanto o Irving vai até o Optic Design, que ele conhece muito bem o caminho. E aqui nós já vemos que as ações do Miltic deram frutos. O Dylan hesita em ir procurar a Casey com o objetivo de continuar refinando o seu arquivo e quem sabe assim ele ganhar o prêmio para usar aquela suíte de visita familiar e assim poder ver a família do seu Alt. O Irving até tenta convencer o Dylan a irem juntos procurar por aquele elevador que dá no andar de testes, mas o Dylan dá um perdido nele, dizendo que vai ser mais discreto se ele for sozinho. E aqui um detalhe interessante. O arquivo que a Halle refina é o Santa Mira e vemos que ele está com 0% refinado, que pode ser mais uma prova de que é a Alt mesmo ali embaixo. Antes de sair, a Halle e o Irving dão as mãos, em sinal de força para ele, já que ele vai voltar ao Optic Design e ele não tinha feito isso desde a saída do Burt. E é interessante que eles quase recriam aquela cena que aparece na animação em stop motion. Mark e a Halle, Helena no caso, saem e no caminho eles conversam sobre o que farão caso encontrem a senhorita Casey. E a Helena diz que ele parece ter tudo bem planejado. E no fim ele conta todo o plano dele para Helena, né? E é interessante que ainda nessa conversa rola um clima entre os dois. E eles quase se beijam. E aqui nós temos um indício de que, sendo de fato a Helena ali embaixo no andar de ruptura, ela decidiu descer para que ela pudesse viver essa emoção, viver a vida da Ine dela. E sentir esse friozinho na barriga. Tendo o affair do Mark e tentando sentir o que a Ine dela
ela sentiu por ele. Ou seja, rolou mesmo uma invejinha do namorico dela com o Mark. E desceu lá só pra ver se ela sentiria a mesma coisa. E ela nitidamente esperou o Mark ir beijar ela. E não imagino que ela fosse impedir isso de acontecer. E se ela queria sentir o friozinho na barriga, ali ela conseguiu. E vemos também, dentro da evolução da personagem, que aqui ela já tá muito mais descolada do que no próprio episódio número 1. Agora dá até pra confundir qual das duas está lá. Enquanto isso, o Miltic chega e encontra os balões que o Mark tinha abandonado no corredor no caminho e vai até sua sala. Lá ele encontra a Natalie, que está em chamada com o conselho. E após dizer para ele que o conselho está exultante em tê-lo como novo gerente do andar de ruptura, ela oferece para ele, em nome do conselho, os quadros do Kir, adaptados de forma inclusiva, para que ele se sinta mais próximo e incluído na filosofia do Kir. E nesses quadros, o próprio Kir é retratado como negro. Fica nítido que nem ele, nem a Natalie concordam com isso, mas aceitam por ser uma decisão vinda do conselho. Olha a troca de olhares entre eles, isso é um absurdo. Enquanto o Irving dá uma carteirada na Miss Huang e vai para a Ótica Design, ela chama o Dylan para irem até a sala de segurança, que agora se tornou a suíte de visitação familiar do externo. No caminho, Dylan, nervoso, pergunta se ela está bem, já que ela é uma criança, ou se está sendo mantida lá obrigada. E a Miss Huang muda, calada. Chegando lá, ela diz que o Dylan vai ter direito a 18 minutos com a esposa do seu out. E aqui 18 minutos é muito específico, não acham? Por que será esse número? Enquanto o Dylan vê a foto do seu externo com a esposa, a Gretchen aparece atrás dele e os dois começam a conversar. E aqui realmente acertamos, a Meredith Weaver é mesmo a esposa do Dylan. E olha que nós tínhamos cravado isso em fevereiro do ano passado. Dá uma olhada lá no nosso Instagram. Muita pesquisa envolvida nisso. Voltando. E aqui é engraçado que a Miss Huang apresenta ela como um Gretchen D, sendo esposa, é claro, do Dylan D. Será que aqui o Dylan não deve saber o seu sobrenome? Por que não apresentá-la como Gretchen George? Ou será que ela também seria uma Ine em horário noturno? E ali vemos que, embora exista um clima estranho entre eles, o Dylan é super respeitoso. E ela parece surpresa em conhecer o Ine do esposo. E ela ainda diz que o Seth alertou que aquilo tudo poderia ser estranho. Seth? Até o Dylan perguntou quem é Seth. E aqui a Miss Huang interfere dizendo para eles não partilharem informações confidenciais ou sensíveis. O Dylan trabalha lá há tanto tempo e até hoje ele não sabe que o primeiro nome do Miltic é Seth, e é estranho ela saber, não acham? E ela também acha estranho a Miss Huang ser uma criança, enquanto a Miss Huang ouve e vê tudo. Essa menina é ninja. O que também nos leva a especular que a sala de segurança, a nova sala de segurança, deve ser muito próxima dessa suíte de visitação familiar do externo, não acham? Já que ela teve pouquíssimo tempo para chegar lá e ouvir e interferir na conversa deles. E aqui a Gretchen mostra a foto de família deles, e realmente o Dylan tem 3 filhos, sendo o Jim com 6 anos, que foi interpretado pelo Blaze James, nós vimos ele na primeira temporada, a Ruth, que tem 4 anos, e o Merrick, que tem 2 anos, e que provavelmente estavam dormindo quando o Miltic acordou o Dylan na OTC. E vale comentar que o Merrick, que tem 2 anos, é interpretado pelo Irish, que é irmão do Blaze James na vida real. Além disso, a Gretchen conta que o Dylan não encontrou o lance dele, e que por isso ele não para em nenhum emprego. E pro Ine do Dylan é um golpe duro, porque afinal de contas ele achava que o out dele era uma celebridade, era um fisiculturista, era quase um herói. E agora ele passa a achar que o out dele é um incompetente. E ela parece surpresa e admirada com essa nova versão do Dylan. Enquanto o out parece perdido e insatisfeito sempre, e até mesmo acomodado, o Ine parece seguro e muito orgulhoso da família que o out dele tem. E a expressão dela demonstra que talvez o Dylan externo não demonstre tanto o orgulho que ele sente pela própria família, assim como ele demonstrou. Será que isso vai render? Após os 18 minutos, a Miss Huang vem interromper a sessão e Dylan diz a Gretchen que vai se comportar e que vai deixar eles orgulhosos, quase como se ele devesse algo para aquela família, já que percebeu que é ele quem vai ter que segurar as pontas, assim como segurou na OTC. E a esposa diz para ele que sempre sente orgulho dele, e ao abraçá-lo diz que o ama, deixando o Ine totalmente sem reação. Mas ele quase diz, né? Vocês repararam? Eu tô achando que a reintegração vai ser um belo negócio para os dois Dylans, hein? O que vocês acham? Alô, Regabe? Depois que a Gretchen sai, parece que o Dylan ficou mesmo extasiado com esse encontro. E pronto, o Miltic conseguiu o que ele queria. Além de manter o Ine do Dylan totalmente focado agora, provavelmente puxou o Dylan mais para perto dele. Enquanto isso, o Mark e a Halle encontram aquela sala onde eles encontraram os cabritinhos na primeira temporada. E percorrem aquele pequeno túnel. E aqui nós podemos ver uma cara da Helena como quem diz: onde é que eu fui me enfiar? Olha onde eu vim parar por causa desse homem. E em seguida eles chegam numa portinha que leva para aquele gramado e aquele campo onde nós vemos os cabritinhos. E agora
aqui, será que a Helena conhece todos os departamentos? Ela demonstra uma certa surpresa no olhar. E enquanto isso, eles são observados por uma figura com um chapéu de cabeça de cabrito ou de bode. E ali eles encontram a Lorne, a personagem da Gwendolyn Christie, que pergunta para eles se eles foram ali para matar ela. E eles dizem que não, que só estão ali para conversar. E ela conta para ele que o nome desse departamento são mamíferos nutríveis. Seja lá o que isso signifique. E eles vão até a mesa dela e é engraçado que nós vemos lá a máquina de snacks. E que na mesa dela, além do computador, tem um telefone igualzinho que tem na mesa do Miltic. E isso fez a gente confundir, achando que essa imagem se referia à mesa do Miltic, mas no fim era a mesa dela. Agora, para quem será que ela liga? E o que ela faz com o computador, já que ela não refina nenhum dado? Cara, que departamento esquisito. E eles mostram e perguntam se ela conhece a senhora Casey e ela fica olhando com um olhar muito obcecado para a foto. E diz que eles não toleram essas futilidades ali. E o Mark insiste e resiste para que ela responda se conhece ou não conhece a Casey e ela levanta e toca aquele sino chamando todo mundo do departamento para vir ali. E vemos que realmente são muitas pessoas. Até o Wyatt, a personagem interpretada pelo Brian Hock, o nosso cuidador de cabras da primeira temporada, surge ali de uma portinha e vem ver o que está acontecendo. E ele, inclusive, parece discutir com a Lorne, com a Gwendolyn Christie, enquanto a Halle pergunta para as outras pessoas que estão ali se conhecem a senhora Casey. E nisso a Lorne fica possessa e ameaça dedurar eles para o Miltic. E olha que ela tem um telefone ali, hein? Por que ela não liga? Será que ela tem uma ligação direta com outro departamento? Ou seja, ela não pode fazer chamadas escolhidas? Talvez ela só possa chamar para virem buscar os cabritinhos nutritivos? Será que é esse o trabalho deles? Assim como o Wyatt alimentava os cabritinhos bebês, aqui o trabalho deles seja alimentar os cabritinhos numa fase mais adulta? Para onde será que eles vão depois daqui? Talvez para uma sala de cirurgia onde vão testar os chips que depois vão ser implantados numa Rebecca da vida? O Mark pede para que ela não conte nada, pois se souberem que estão procurando a Casey, podem matá-la. E aqui ele faz o discurso em defesa dos Innes, dizendo que se eles fizerem isso com ela e ninguém defender, quem é que vai defender eles quando isso acontecer com eles também? E aí o Mark apela para o emocional, pergunta: e se fosse uma cabra sua que sumisse, o que você faria? E aí ela entrega o jogo e comenta que a Casey vinha para fazer as sessões de bem-estar nos tanques de criação dos cabritinhos. E que ela era uma pessoa delicada. Nisso, aquele maluco com o chapéu de cabeça de bode comenta que ela disse para ele que o alt dele era bom em observar estrelas. E que isso foi muito importante para ele. Demonstrando que aqui as sessões com eles eram muito semelhantes ao que nós vimos do Irving e do Mark. E que assim como ela dizia para que eles não partilhassem esses fatos com ninguém, o Mark, pelo visto, ganhou a confiança deles aqui, porque ele partilhou essa informação. E também significa que o Ruivão com cara de Átila provavelmente tem um telescópio em casa. E a Lorne, a Gwendolyn, ainda diz que, até onde eles sabem, ela se aposentou mesmo. E que, independente de qualquer coisa, não vão atrapalhar a busca deles. E aqui o Wyatt, o nosso Brian Hock, dá a dica para a Gwendolyn perguntar se eles podem mostrar a barriga deles antes de irem embora. E os refinadores mostram a barriga e demonstram para eles que aquele papo de que os colaboradores do MDR tinham bolsões tipo marsupiais é mentira, é lorota da Lumon. A Lumon tocou o terror mesmo com os refinadores, hein? Por que será? Será que nada deveria atrapalhar o trabalho deles em refinarem os números? Brian Hock, explica pra gente aí qual é essa tara com a barriga dos refinadores. E para de espalhar essas loucuras pelos corredores da Lumon. Outro ponto importante, não me parece que aquele personagem seja o Átila. Talvez tenhamos outro ser chamado Átila no episódio 6, que leva exatamente esse nome. Átila. Irving chega até a Optic Design e encontra a Felícia, que fica muito feliz em vê-lo e até abraça ele. Eu confesso que eu não tinha percebido que eles tinham ficado tão próximos enquanto ele estava com a relação com o Burt. Talvez aqui seja o luto partilhado da perda do Burt e isso tenha criado uma aproximação maior entre eles. Ali, os dois almoçam juntos e conversam, contando histórias engraçadas sobre o Burt. E até uma em que o Burt teria dito para alguém que não interessava se ele fosse o maldito Baird Egan. Ninguém deve dizer como é que ele deve imprimir os globos de neve. E aqui é interessante porque o Burt não trabalhou na Lumon no período em que o Baird Egan estava lá. Então isso significa que ele tem uma estima, um respeito muito grande pelo Baird Egan. Mas que mesmo que fosse ele, ninguém deveria dizer como ele deve fazer o trabalho dele. E aqui pode representar que, já que ele tem uma estima tão grande pelo Baird Egan e sempre gostou da versão anterior dos manuais, talvez a linhagem atual seja descendente do Baird Egan. Vale dar uma olhadinha lá no nosso vídeo sobre a ala da perpetuidade e a árvore genealógica da família Egan, hein? E que além disso,
isso que eles imprimiram globos de neve. Será que para algum evento de Natal da Lumon? E aqui acertamos de novo. O Irving mostra os desenhos que ele fez para Felícia e ela não só diz que conhece o elevador para andar de testes, mas dá a entender de que provavelmente sabe onde ele fica, já que já estiveram lá. É ela mesmo quem vai dizer para eles como é que eles fazem para chegar lá. E ela diz que ali é o centro de exportações e que mandavam muitas remessas para lá e que antigamente eles mesmos iam lá para fazer essas entregas, mas que agora mandam um cara. E acho que nós sabemos quem é esse cara, não é? Pelas imagens que foram divulgadas no trailer e no último teaser. E ao falar desse lugar, ela parece muito séria, ou seja, aquilo não deve ser coisa boa. Será que antigamente esse espaço era usado para outra finalidade, que depois que começaram a ter cobaias como a Gemma lá dentro, eles mudaram as regras de quem podia chegar lá? De qualquer forma, a Ótica e Design continua mandando coisas para lá. Será que foram para lá as machadinhas ou os regadores? Porque afinal, não parece que o departamento de cabritinhos utilize o mesmo tipo de machadinhas que eles produziam lá. E será que tem mais alguém além da Gemma lá nesse andar de testes? Mais tarde, nós vemos o Miltic na sua sala e ele está mexendo num painel de controle e com o que parece ser a configuração de acesso para os 4 membros da equipe de MDR. Olha só, os números de ID são os mesmos que nós vimos no episódio em que o Dylan ativou a OTC. A primeira é a Halle, o segundo é o Mark. Agora o terceiro é um número diferente do número que nós vimos do Irving, que seria 2236. E o quarto, que seria provavelmente do Dylan, nós nem vemos, porque na OTC ele não foi ativado. Mas é nesse que ele mexe e parece que ele está alterando o acesso. Talvez fechando o acesso para a suíte de visitação do familiar do externo do Dylan. Depois disso, o Miltic vai para aquele armazém do lado da sala dele, pega a sua jaqueta e guarda os quadros do Kira, inclusive, no alto de uma estante, quase como se escondesse eles, demonstrando que ele não gostou mesmo daquela iniciativa. E o que pode demonstrar que talvez ela não tenha a mesma origem racista, como já foi teorizado, que talvez ela tivesse envolvimento na escravidão lá no período da sua origem. À noite, na casa do Dylan, temos a confirmação de que realmente é a Gretchen, a esposa do Alt dele, e que ele tem mesmo 3 filhos, ou seja, não é a armação do Miltic. E vemos ali um pouquinho da rotina deles. Casa cheia de brinquedos e bagunçada, como é qualquer casa com 3 filhos. E a Gretchen se arruma prestes a sair para o trabalho. E vemos pelo uniforme que talvez ela seja uma segurança ou então uma policial. E o Alt do Dylan parece mesmo um acomodado, que até esquece de ter feito os biscoitos para o filho levar para o lanche da escola, contrastando muito com o Winnie que ela conheceu há pouco tempo. E ele pergunta como foi esse encontro e ela opta por não dar muito detalhe, dizendo só que foi estranho, mas bom. E algo me diz que ela vai querer ver mais daquele Dylan da Lumon. E como sempre, os detalhes são incríveis. Na TV tá passando um desenho de um carro ou uma nave que parece percorrer conexões neurais. Será que há algum indício? Estão mesmo refinando o cérebro das pessoas na Lumon? E no chão, um boneco que parece o Kir. Realmente essa cidade parece girar em torno dele, né? E olha que interessante, eles colocaram a cena do Winnie e a cena do Alt simultaneamente, exatamente para que nós fizéssemos uma comparação da personalidade do Alt do Dylan com o Winnie do Dylan. Isso ainda vai dar muito pano para manga. Já à noite, nós vemos a Helena saindo da Lumon em outro carro. E ela deu um upgrade, ela não tá mais saindo naquele carrinho vermelho que nós vimos na primeira temporada. Agora parece que ela tá mesmo comandando a Lumon. E ao sair, ela dá de cara com a Cobel e a conversa entre as duas é muito sinistra. A Cobel voltou da sua meia viagem para negociar a sua volta a Lumon. Ao que tudo indica, ela não tinha aceitado a proposta da Helena. E agora ela quer negociar nas suas condições, sendo a primeira a assumir o andar de ruptura sem o Miltic. E ela diz que quer continuar o trabalho com Cold Harbor, que foi ela quem iniciou, ou seja, demonstrando que esse projeto já estava de pé quando ela estava lá. E isso explica o fato do Mark já estar com 68% de conclusão, ou seja, ele começou esse arquivo lá na primeira temporada. E então isso veio do trimestre anterior. E a Helena diz que Kir dizia que ego, insolência e arrogância só trazem dor e meio que ameaça a Cobel, mas ao ver que ela não recuaria, Helena chama ela para que as duas conversem com o conselho e liga para Natalie para ver se o conselho teria disponibilidade em recebê-las. E as duas vão indo em direção a Lumon para conversarem com a Cobel, mas ela para quando vê o segurança da Helena, meio que reconhecendo ele, talvez percebendo que a Helena ia dar fim nela. Nisso ela dá meia volta e foge. E aqui fica a dúvida, será que a Helena ligou mesmo para Natalie e conseguiu falar com ela? Ou foi uma chamada fake para atrair a Cobel para dentro da Lumon? Lembrem que a Natalie estava lá na casa do Ricken e a chamada foi bem rápida, né? Ou será que a Cobel reconheceu mesmo o segurança da Helena e ele pode ter alguma coisa a ver com a morte da mãe dela? Ou então com seu marido, que ela disse pro Mark que tinha morrido. Será que a Cobel sabe que aquele segurança já tinha morrido e que agora tá ali trabalhando com a Helena como se nada tivesse acontecido? Ou ainda já pensou se aquele segurança é o marido falecido da Cobel
Cobel? Que loucura, tantos mistérios. Na casa da Devon e do Rick, adivinha quem está lá lendo o livro dele? A Natalie. Reclamou da Cobel ter se envolvido com a família do Mark, mas ela tá lá, se envolvendo também. Hipocrisia é o nome, Natalie. E olha só, eles vão realmente recrutar o Rick, escrevendo uma nova versão do livro dedicada para os Innis. E provavelmente será aqui que nós veremos ele com aquela máquina de escrever vintage. Agora, o Rick não parece ser um Negan, pelo menos que ele saiba, né? E vemos que ele é tão carente que aceita escrever uma versão dedicada para os Innis que ele tanto criticava na primeira temporada. E vemos aqui que ele tá admirado por ter alguém tão fã do trabalho dele que não faz parte daquele vínculo de amizade maluco que ele tem. E a Natalie é ameaçadora, né? E a Devon parece que já sacou que ela tá se engraçando pra cima do Rick. A Devon sai e vai até a casa do Mark para ajudar ele a colar as letras no farol. Afinal, acertamos de novo. Ele vai tentar mesmo aquele lance da imagem residual com a pergunta quem está vivo no farol. Essa também tá lá no Instagram desde meados de dezembro. Que loucura! E aqui nós vemos que ele precisa reter essa imagem por 2 minutos e 18 segundos. E que depois da conversa dele com a Cobel, ele realmente embarcou na missão de descobrir se o Innie dele estava falando da Gemma quando gritou ela está viva. E nessa conversa, Devon comenta que não falou nada com o Rick sobre o que eles estão fazendo. E o que pode significar que, embora ela o ame, não confia nele. Afinal, aquele boca de caçapa podia contar pra alguém. E aqui a Devon comenta que a CMI, a Cooperativa Mente Integral, ficaria orgulhosa do trabalho que ele tá fazendo. O que já devia ser um indicativo de que era uma ideia ruim, né? A Devon vai embora e o Mark vai testar o seu aparato perto de um armazém isolado. E nisso é surpreendido pela Regab em frente ao seu carro. Ela diz pra ele que a ideia dele não vai funcionar e comenta sobre o Clean Slate, traduzido aqui como se ele voltasse pra estaca zero, dentro do plano dele, de gravar a imagem residual para que o seu Innie veja. E olha que curioso, vamos lembrar que Clean Slate é uma função do chip de ruptura. Ou seja, será que seria a função dedicada para zerar o chip do Innie, apagando todas as memórias dele? Após entrar no carro dele, eles conversam e ela diz que existe um jeito mais fácil deles se comunicar com o seu Innie, que é através da reintegração. E após o Mark comentar que não foi fácil pro Peter, ela diz que soube da OTC que aconteceu e pergunta se o Innie dele disse que a Gemma estava viva, garantindo que da última vez que ela viu a Gemma, ela realmente estava viva e que melhorou o processo da reintegração e que pode fazer funcionar com ele. E ele não pensa duas vezes, ele aceita imediatamente, dizendo que quer ver a esposa dele. E adivinha? Acertamos de novo! Embora achássemos que ele faria a reintegração somente lá no último ou no penúltimo episódio, e ele faz agora, mas o laboratório improvisado é onde? Isso mesmo, no porão da casa do Mark. Que loucura! E aqui vemos que a reintegração é feita totalmente na base da frequência. A Regab parece precisar alinhar a frequência para que as duas linhas se cruzem, e assim reintegrar as memórias do Innie e do Alt. E ainda ela mexe nessas frequências se baseando em perguntas e respostas que o Mark dá em tempo real, e que são relacionadas às suas duas versões. E ela ainda comenta que são 5 faixas de frequência cerebral, delta, teta, alfa, beta e gama, e que diferenciam o Innie do Alt, e que, resumindo, a ideia é sincronizar aquelas duas ondas que nós vimos no trailer. E ela interrompe o processo quando ele percebe que o braço dele está subindo sozinho. Será que isso representa que há alguma função do chip que permita a Lumon controlar o corpo deles como se eles fossem robôs? Depois disso, para alinhar a reintegração, ela faz pergunta para eles entre elas: o nome dela, que é Azal Regab, aonde eles estão, que é no porão do Mark, qual era o nome da mãe do Mark, que era Fern Scout, qual era a cor dos olhos da mãe dele, e aqui é engraçado que ele hesita, mas depois diz que são castanhos. E a Regab meio que zoa ele por não saber. E é irônico porque ele tem as memórias do Alt e não sabe, enquanto os Innie choram quando percebem que não sabem essa resposta. Ainda pergunta se ele a amava e ele responde que sim, e pede para ele dizer o nome de uma represa, que automaticamente ele diz Hoover, que é uma das principais represas dos Estados Unidos. Ela pergunta para ele o que significa o MDR e ele não sabe, porque como Alt ele não tem como responder. Pergunta ainda algo que faz ele sentir vergonha e ele comenta do fato de ter deixado o portão aberto e isso ter ocasionado que o cachorro dele morresse quando ele era criança. Pergunta onde ele nasceu. E aqui as memórias parecem se misturar e ele diz que não sabe ao certo. Será que já foi uma resposta do Innie ou foi uma resposta do Alt e ele de fato não saiba? Lembram que nós vimos ele dizer para Alexa que tecnicamente ele era de Gans? Mas vemos na carteira de motorista dele um nome com Town no final, podendo ser Allentown, que é o nome do arquivo que ele refinou em tempo recorde. Ela ainda pergunta em que mês eles estão, e ele responde com outra pergunta, em que trimestre? E aqui já parece ser o Innie mesmo. E ainda pergunta para ele qual seria a sua primeira lembrança. E aí nós vemos que a reintegração realmente está concluída quando ele ouve a voz do Peter. Hey there, you on the table? I wonder if you'd mind taking a brief survey. 5 questions. To start out, who are you?
Sim, o Mark já está reintegrado. E ainda de quebra, ouvimos novamente o Peter. Que show, cara! Que episódio incrível! Não sei pra vocês, mas pra mim esse episódio foi um dos melhores até agora. Talvez só atrás do último episódio da primeira temporada. E se isso fosse um final de temporada, seria um cliffhanger tão importante quanto o da primeira temporada, não acham? Imagine o que Dan Erickson e Ben Stiller estão inventando pra gente. Comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E coloca também as suas teorias do que nós veremos daqui pra frente. E não se esqueça, se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.